Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo a São Marcos, capítulo 12, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Amém? Soberano Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego a vida da tua igreja em tuas mãos, Senhor. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos nesse momento. E lhe peço, Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento para trazer a tua palavra, para trazer, Senhor, as tuas informações, pois eu creio, meu Deus, que o Senhor está conduzindo as nossas vidas e tem conduzido essa igreja para o louvor da tua glória. Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, que cada irmão esteja atento, ó Pai, para ouvir a tua voz. E se tiver algo, Senhor, algum espírito contrário que tenta desviar a atenção dos teus filhos, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo a dor na coluna, eu repreendo a dor na cintura, eu repreendo a dor de cabeça, eu repreendo todo aquilo que for contrário a ti, em nome do Senhor Jesus. E lhe peço que o Espírito Santo ministre de forma abundante, de forma poderosa, em cada mente, em cada coração, para que teu nome seja exclusivamente glorificado e exaltado. Pois assim eu faço, e nós fazemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Meditando um pouquinho nessa palavra, me veio, logo aqui no versículo 30, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que Jesus estava resumindo aqui neste lugar? Ele estava dizendo para que aquele povo pudesse viver a Deus de forma intensa. Então, sempre dando um nome para a nossa mensagem, eu coloquei vivendo intensamente para Deus. Vivendo intensamente para Deus. Porque o desejo de Deus é que o seu povo viva intensamente para Ele, viva de uma forma plena para Ele, viva de uma forma consagrada para Ele. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, no livro de 1 Coríntios 16, 22, ele costuma dizer, ele chama aquele povo, ele chama um povo que não vive de forma intensa para Deus de maldito. É o que ele está dizendo ali, ó. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja reprovado, seja amaldiçoado, seja maldito. E eu costumo entender por que Paulo disse isso. Quando nós pensamos na vida do Senhor Jesus, o próprio Deus se despindo da sua glória, se despindo de todo o seu poder, para que viesse a nascer de uma mulher, a humilhação, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, ter que nascer de uma mulher, ter que andar como nós, seres humanos, sentir febre, sentir dor de barriga, sentir todo tipo de doença, não sei se naquela época tinha, mas pegar dengue, sentir calor lá no deserto, passar por todas aquelas pessoas, apregoando a palavra de Deus, ensinando, operando curas, operando milagres, ressuscitando vidas, ao ponto de dar todos os ensinamentos. Aí ele se entrega, morre, se entrega à morte,
morte de madeiro, morte se fazendo maldito em nosso lugar. Ele ressuscita, continua ensinando, vai aos altos céus e envia o Espírito Santo, o Consolador, ou seja, ele envia o melhor do que ele tinha lá no céu, e esse melhor habita em nós. E muitos daqueles povos, inclusive o povo de Coríntios, o desprezava. Imagine tudo isso. Se coloque no lugar de pai. Eu envio meu filho, o meu único filho, ele anda por lá, ele opera tantos milagres, ele morre, ele entrega a vida, ele paga o preço pela humanidade. Eu recolho ele e envio de melhor do que tinha aqui, o Espírito Santo de Deus, e o povo ainda me despreza. O povo não vive para mim. O povo vive cego. Chega no livro de Salmos que ele chega a dizer: o boi conhece o seu dono, o cavalo conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não vive de forma intensa para mim. Ou seja, eles desprezam a palavra de Deus, e assim era em Coríntios. Muitos dos crentes lá em Coríntios reconheceram ao Senhor Jesus, mas eles queriam viver uma vida dúbia, ou seja, viver uma vida em duplicidade. Eles adoravam ao Senhor, mas quando eles tinham oportunidade, eles iam adorar a deusa Diana, que nós conhecemos como Mulher Maravilha, que muitos de nós veneramos, a deusa Artemis, a deusa da sedução e da sensualidade. Ou seja, aquele povo desfrutava das festas pagãs, disputava muitas das vezes das promiscuidades, e ao mesmo tempo ainda ia lá adorar o Senhor. E o Senhor que vai dizendo, o Senhor Jesus que ensinou que nós não devemos adorar as dois senhores, não devemos adorar a Deus e a Mamon, porque nós vamos servir um e aborrecer o outro. E assim a humanidade faz até o dia de hoje. Semana que vem, por exemplo, vai ser um dia triste. É um dia triste, meus irmãos. É uma semana de tristeza. Eu tenho amigos médicos, que ele diz: Alexandre, o dia de tristeza não é só no carnaval, o carnaval é no início. Quando chega no mês de final de abril, início de maio, para nós que somos médicos, é um dos dias é uma das semanas do mês mais triste. O que chega de pessoas contaminadas com vírus, com doenças sexualmente transmissíveis. O que chegam de pessoas, de mulheres, passando mal porque está perdendo o neném. É fila. Às vezes nós não temos lugares para atender. Então, é uma época muito triste. Muitas pessoas acidentadas, muitos acidentes de trânsito. Nós não trabalhamos o ano todo. Chega em final de abril, início de maio, nós trabalhamos o ano todinho. E é isso que acontece nos hospitais públicos. Então, é uma época muito triste. E, infelizmente, pessoas têm se entregado, muitos crentes têm se entregado a escolhido viver uma vida dúbia ou uma vida em duplicidade. Essas pessoas precisam reconhecer que precisam urgentemente viver intensamente para Deus. Viver intensamente para Deus. Porque ou você vive como aquele povo daquela época, vive intensamente para Deus, amando a Deus, servindo a Deus, ou a pessoa vive de forma dúbia, só gostando de Deus. Já parou para pensar que muitas das pessoas gostam de Deus, tão somente gostam de Deus, gostam das bênçãos de Deus, gostam dos milagres de Deus, gostam da pessoa de Deus, gostam de vir na igreja entoar louvores, gostam de cantar, dançar, gostam de fazer tantas as coisas, mas não amam a Deus. Nós vivemos aqui no Brasil, eu estava justamente pesquisando
o Brasil é o país onde há mais divórcios no mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas se conhecem muito novas. E o que o mundo tem mostrado é um amor que você olha e você se apaixona. É o grande amor da minha vida. A primeira vez que eu vi, era o grande amor da minha vida. E as pessoas se casam, fazem casamentos luxuosos, e depois não passam 3 anos, 4 anos. Muitos desses artistas famosos, às vezes o casamento dura 15 dias, 1 mês, 3 meses. Por quê? Porque eles não entendem, não conhecem e não querem conhecer a pessoa de Deus e viver intensamente para a pessoa de Deus. As pessoas estão vivendo isso. As pessoas não entendem que o relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento em que Deus precisa estar no centro, em que Deus precisa estar no meio, aonde a santidade de Deus precisa fazer parte do casamento, da vida pessoal, da vida íntima e da vida particular. A pessoa de Deus, ela precisa estar centralizada. Ou seja, o casamento precisa também ser algo para que nós possamos viver intensamente para Deus. Para ter um relacionamento com Deus, é a mesma coisa que um relacionamento entre um homem e uma mulher. Você conhece a pessoa, você ouve falar sobre aquela pessoa, você conhece aquela pessoa, você começa a conversar com aquelas pessoas, e é até engraçado, porque até os defeitos daquela pessoa te faz bem. E você começa ali a crescer com aquela pessoa, e você passa por peleja, você passa por dificuldade, você passa por sequidão, você passa por dor, mas você está junto com aquela pessoa. E ali, com isso tudo, com todas essas aflições, vai se produzindo o que nós chamamos de amor. O amor vai crescendo. E é a mesma coisa com Deus. Deus, às vezes, te coloca numa situação aonde você vai enfrentar, às vezes mesmo em meio a uma peleja, você passa a conhecer a Deus melhor, você começa a buscar, você começa a orar, você começa a clamar. Meus irmãos, vamos parar para falar a verdade. Se você gosta de Deus, é quando você só quer as bênçãos dele. Mas quando você está no meio de uma luta, e você ama a Deus, você se sente seguro. Você sabe que tem uma pessoa contigo. E ali você vai crescendo. Uma pessoa, quando você gosta, vamos fazer uma comparação. Você gosta de uma pessoa, você até manda um alô para uma pessoa, você até bate um papo com uma pessoa, com essa pessoa que você gosta. Você até dá um bom dia para essa pessoa. Mas quando você ama essa pessoa, você quer estar perto, você quer cuidar, você quer abraçar, você quer um carinho, você quer fazer um carinho também. E o seu relacionamento com Deus? Você sente esse desejo de falar com Ele? Você sente esse desejo de estar perto dEle? De estar na casa dEle? De sentir a presença dEle? Pois, se você não sente isso, se isso não flui do mais natural dentro de você, eu vou te dizer uma coisa: você não ama a Deus e você não vive intensamente para Deus. Você gosta de Deus. E quando você só gosta de uma pessoa e você se entrega a essa pessoa, é bem provável, tem 99,99999% de chance desse relacionamento dar errado. E é a mesma coisa com Deus. Se você só gosta dessa pessoa, o seu relacionamento está fadado para o fracasso. E nós temos que refletir em relação a isso. E como que nós vamos entender que nós estamos nesse relacionamento de somente gostar de Deus? Quando tem pessoas que servem a Deus somente por uma coisa: vaidade.
tudo vira moda. Andar com a Bíblia debaixo do braço já se tornou moda, já se tornou vaidade. É uma coisa que pessoas que só vivem, só tiram fotos, só se amostram para dizer que está na igreja. Mas a vida particular e sentimental com Deus não está boa. Pela soberba, para dizer que sou, que tenho o título tal, que eu conheço, que eu falo hebraico, aramaico, grego, latim. Quem conhece, evita até falar. Quem sabe, tem um conhecimento na verdade, ele evita até falar em relação ao ambiente. Geralmente, quem não tem uma vida de intimidade com Deus, acha que está fazendo a obra de Deus por um favor. Acha que está ajudando a Deus por favor. Eu já orei hoje, suficiente, já cumpri minha obrigação com Deus. E já fui na casa dele lá na quinta-feira da unção, o telefone tocou 5 vezes, eu parei para atender, fui ali fora, atendi, mas eu fiz minha parte, eu estive na igreja. Vem cá, quem depende de Deus? É Deus que depende de você ou é você que depende do Senhor? É algo que a gente tem que parar e analisar. É algo que nós temos que parar e analisar se nós estamos realmente vivendo intensamente para Deus. Quer ver uma coisa? Quando você está servindo a Deus e você recebe uma palavra negativa. Ou quando você não concorda. Já viu quantas pessoas não concordam? Tem pessoas que falam assim: eu não concordo. Eu não concordo como funciona a igreja. Algumas igrejas eu não concordo. Eu já ouvi, inclusive, não aqui, mas em outro lugar, pessoas cristãs falando: eu não concordo com a nova vida. Meus irmãos, vocês podem até não concordar, mas uma coisa eu sei: a presença de Deus se faz nesse lugar. A presença de Deus está aqui. Nós podemos, semana passada, que o nosso bispo veio aqui, ceiou com a gente e trouxe uma palavra. Não há como negar, depois de ouvir aquela palavra, que o bispo não é um homem de Deus, que não é um homem consagrado por Deus. Quem prestou atenção nos detalhes de tudo como ele falou, Deus falou muito comigo aquela noite. E eu creio que Deus falou com você também, com quem esteve aqui. Então você pode até não concordar, mas Deus está nesse lugar. Isso não é uma soberba, quando a pessoa fala: eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Porque até os fariseus e os saduceus fizeram isso. Eles não concordavam com o próprio Jesus. Ou Jesus tinha erros também? Eu não acredito nisso. Jesus foi perfeito. Ele foi o cordeiro branco. Ele foi o homem 100% puro. Ele foi o homem segundo Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio e é o fim. Ele que está sentado à destra de Deus Pai. Então eu creio nele, eu creio na sua santa palavra. Então muitos de nós precisamos entender essas questões. Paramos para avaliar quanto nós vivemos intensamente para Deus quando nós pela manhã identificamos a escola bíblica dominical. Não é o mesmo número de pessoas que nós temos à noite. Quando nós temos uma limpeza na igreja, nós vimos na palavra do Senhor que homens e mulheres, eles além de dar de tudo, eles iam lá e trabalhavam para a casa do Senhor, para que a casa do Senhor tivesse o melhor. Então nós podemos avaliar. Nós podemos avaliar o quanto que você ora. Eu não estou falando isso, meus irmãos, para entristecer você, mas é para você refletir e fazer o autoexame. Quanto você tem orado? A oração é o termômetro da nossa vida espiritual, ou seja, é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. E quanto nós estamos orando? Essa mesma luta
não temos as mesmas distrações ou entretenimento. Nós lutamos para estarmos na casa de Deus. Nós lutamos, a nossa carne está cansada, o nosso corpo está cansado. Às vezes eu estou sem paciência para ouvir certas coisas, para ir na casa de Deus, para orar. Eu não estou com paciência para ler a Bíblia. Será que é essa mesma ação que você tem? Essa mesma disposição você não tem? E eu falo sempre com meu filho. Essa mesma disposição você tem com videogame? Será que eu falo para ele, com videogame, o tanto que você joga é o tanto que você busca o Senhor, que você lê, que você ora? O tanto que você para ver um filme de luta, de traição, de tiroteio, de morte, que os muitos falam de ação, é a mesma disposição que você tem para buscar a palavra de Deus? A mesma disposição que você tem para ir na casa do Senhor, para buscar o Senhor no seu íntimo, é a mesma disposição que você tem para assistir novela? E eu vou voltar na novela de novo. Enquanto Deus mandar eu falar sobre novela, eu vou falar sobre novela. Porque tudo na novela, meus irmãos, tudo na televisão é homossexualismo. E você está assistindo isso e está promovendo para que seu filho veja também. Já parou para pensar nisso? Tem gente que vê novela, e eu vejo lá no meu trabalho. A pessoa vê novela, para de trabalhar para assistir novela. Vê novela de tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, e aquela que não consegue ver, ele grava ainda. Grava em casa para ver a novela. Me falaram que existe um canal de novela. Estou de folga, assisto novela o dia inteiro. Eu gosto de novela. Novela ensinando tudo que não presta. Será que nós temos isso? Agora é o BBB. Só porcaria. Desculpe falar assim, meus irmãos, mas é só porcaria. Agora tem também, eu vi lá no meu trabalho, uns aplicativos de dança. A pessoa vai lá, faz assim, faz lá. Os pais não prestam atenção, seus filhos tudo com roupa íntima, tudo com... Meu irmão, dançar não tem problema, dançar é arte, dançar é lindo. Mas o que as pessoas têm feito com as danças, só tem dança sensual. A música é a dança por base da... É mais corpo do que letra de música. Não tem letra de música, é só mostrar o corpo. Será? E quantas pessoas têm perdido seu tempo com isso? Será que essa pessoa, esse cristão, gasta o mesmo tempo assistindo, se dedicando a essas coisas, tem a mesma dedicação com as coisas de Deus? Será que isso tem acontecido? Mesmo se tiver dividido certinho, minuto a minuto, milésimo de segundo, está errado. Lembra que eu falei que nós não devemos ter 2 senhores? A palavra do Senhor diz que nós não devemos ter 2 senhores, porque está faltando que nós possamos viver uma vida intensa ao nosso Deus. Viver uma vida intensa aos nossos Deus. Ou seja, as distrações vêm e você não ora, você não lê, você não eleva os seus pensamentos. O Espírito Santo, sensível, porque Ele é santo, Ele é sensível, Ele não age sobre as nossas vidas. Por mais que o Espírito Santo tente falar, você não consegue ouvir, porque você está tão cheio de porcaria, está tão cheio dessas coisas do mundo, que você não consegue ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos viver intensamente. Nós precisamos viver intensamente. Nós precisamos viver intensamente para Deus. É isso que Deus está mostrando para nós. Viver intensamente é dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor. O Senhor, Ele começa a te levar para uma atmosfera diferente. Ele começa a te levar, parece que a sua alma sai do seu corpo e você começa a ver assim em ti um calor, um fogo de Deus.
Você não resiste ao fogo de Deus e o seu rosto começa a caminhar para o pó. E você sente cheiro, você começa a ouvir vozes, você sente que tem alguém perto de você, mas acima de tudo, você está tão cheio de paz, você está numa presença, numa atmosfera tão maravilhosa, que você não resiste, você começa a chorar na presença de Deus. Quantos de nós estamos precisando viver esse período de intensidade com Deus? Quantos de nós estamos desperdiçando as nossas energias, os nossos combustíveis espirituais com aquilo que é errado, enquanto Deus quer falar conosco? Aleluia! Sem perceber, você se enquadra naquilo que o Senhor disse. Por causa da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Iniquidade, comportamento contrário ao moral. Iniquidade, comportamento contrário à religião. Iniquidade, comportamento contrário à justiça. Iniquidade, comportamento desigual. Desigual àquilo que é o amor, que é a igualdade. É isso que é iniquidade. Essa manhã eu estava vindo com o Flávio e ele estava falando, inclusive, sobre justiça. Meu irmão, você viu a notícia? Estão voltando lá no Congresso, lá, o ministro da Justiça, mais não sei quem, mais não sei o que lá, para que crimes, pequenos delitos, não sejam considerados crimes. Crime de pequenos delitos não é mais crime. Então, o que faz? Eu estava vendo a reportagem e eu estava falando, olha, Flávio, isso já existe. Não, mas eles estão querendo ampliar. E eu sei que eles estão querendo ampliar. Ou seja, a pessoa cometeu um pequeno delito. Ele roubou um cordão. Ele roubou um celular. Coisa que a pessoa compra depois. Mas, se ele cometeu um crime, matando, esfaqueando, fazendo alguma coisa contra a pessoa, por causa do celular, ele vai ficar em liberdade e vai aguardar o julgamento, o processo dele em liberdade, da facada, do tiro, da pancada, da tristeza que ele cometeu. Meus irmãos, e sabe o que os crentes estão fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Nada. Nem orar por isso. Nem estar atento a essa maldade que o mundo está fazendo, nós não estamos fazendo nada. O nosso comportamento com isso, qual é? Qual é o nosso comportamento? Eu costumo dizer, e até vou dar um livro, para que você possa entender um pouco. Introdução à Cosmovisão Cristã, Alistair Graham. Maravilhoso. Você vai se colocar na posição, você vai entender o que você precisa fazer, como que você deve se comportar em relação desse mundo. Eu digo para os irmãos, a vida sem lei, sem mandamentos, sem palavra de Deus, por aumentar o número de pessoas que querem viver o egogelho, o evangelho do ego, o evangelho segundo a sua carne, o evangelho segundo a sua ótica, o evangelho segundo a sua percepção carnal. Tem pessoas que estão vivendo assim, segundo a percepção carnal, segundo o meu entendimento, segundo a minha vontade. Se não for da minha vontade, também não vai ser para ninguém. Eu não faço mais, eu não quero mais, eu não vou estar mais na igreja nenhuma. Pessoas que ficam arrumando desculpa para não estar na casa de Deus. E ficam passeando de igreja em igreja em igreja e não conseguem criar raiz em lugar nenhum. É isso que acontece. Esse é o egogelho. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque Jesus profetizou que o amor de muitos iria esfriar. E o amor esfriado, você não consegue viver intensamente para Deus. Com o advento do Google, todos são teólogos, todos são economistas, todos são cientistas políticos e todos são ministros e juízes do STF. Todo mundo é advogado. Todo mundo entende de tudo.
Por isso a vida iníqua se resume ao esfriamento do amor. Por isso a vida iníqua, a iniquidade, aonde as pessoas só pensam no seu próprio bem, só pensam nas suas próprias vontades, só pensam no seu próprio entendimento. E o que Paulo falou, meus irmãos? Que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente e não nos conformarmos com o presente século. Foi isso que Paulo ensinou para nós. Foi isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou para nós, porque ele queria que nós vivêssemos o Evangelho intensamente para Deus, tivesse uma vida intensamente para Deus. Precisamos entender que tudo que Deus faz é dentro da palavra. Milagre fora da palavra é curandeirismo. Profecia fora da palavra é adivinhação. Deus só fala através de sua palavra. Deus só liberta através de sua palavra. Deus só cura através da sua palavra. Deus só liberta através da sua palavra. Ou ele não diz: conhecereis a verdade vos libertará? Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Por que nós relutamos? Por que nós tentamos seguir totalmente a nossa carne, a nossa vontade? Porque nós precisamos viver uma vida consagrada, uma vida plena, uma vida intensa no centro da vontade do Senhor. Como vivem as pessoas desse mundo? Buscando seus próprios interesses. Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta e quero que você reflita. Não é para perguntar para quem está do lado, é para você perguntar para você mesmo. Você ainda ama a Deus? Depois de tudo que nós estamos falando, você ainda ama a Deus? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Eu conheci o Senhor Jesus no dia 25, já falei, dia 25 de junho do ano 2000. Eu comecei a pregar a palavra de Deus a partir do dia 11 de setembro de 2004. Foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, que eu subi a palavra de Deus, que eu tive a oportunidade de assumir, de pregar a palavra de Deus. No dia, se eu não me engano, no dia 7 de abril de 2005, o pastor da igreja, ele sofreu um acidente, ele caiu da laje, quebrou a bacia, quebrou o fêmur, desfacelou o pé. Foi um acidente horrível. Aí o pastor tinha 25 anos, o pastor me colocou à frente da igreja. E eu tinha que pregar toda terça, quinta e domingo de manhã e domingo à noite, fora a consagração. Eu ouvi muita coisa, meus irmãos. Eu lembro de uma vez que eu estava tão chateado que eu ouvi o seguinte: pessoas falando para mim assim: você é muito novo, você não pode fazer isso. Eu tenho 30 anos de evangelho, você precisa aprender de mim. Aí teve um dia que eu me revoltei. Eu falei assim: você tem 30 anos de evangelho? Tenho. Por que você não foi salvo? Por que você não foi arrebatado? Porque você sabe tudo, você conhece tudo. Você tem tanta intimidade com Deus que era para você estar no céu, não era para você estar aqui falando comigo. Aí ele fez assim, eu falei: já que você não está no céu, você está aqui, você está na mesma condição que eu, pela graça e a misericórdia de Deus. Então, eu quero ter uma vida intensa com Deus. Eu lembro de eu falar isso: eu quero ter uma vida intensa com Deus, eu quero ter uma vida intensa com Deus, e eu fiquei vigilante. Todos esses anos. Eu ouvi hoje o Flávio, que trouxe uma palavra abençoada hoje pela manhã. Mas eu olhava aqui assim para ele, o microfone estava assim de um lado, ele passava para a mão, tremia para o outro, a perna sacudia aqui assim, eu estava vendo como é que ele estava aqui de manhã. Não estou falando isso para envergonhar, não, porque isso aí é viver intensamente para Deus, isso é ter temor a Deus, isso é ter amor, é respeito à casa de Deus, à palavra de Deus, e é esse frio na barriga que eu sinto todas as vezes
que eu vou subir aqui para pregar a palavra de Deus. Se eu não sentir esse frio na espinha, eu não subo aqui. Eu tenho que ter temor a Deus, eu tenho que respeitar os meus irmãos, eu tenho que respeitar a graça de Deus, eu tenho que respeitar o poder de Deus, eu preciso entender as coisas de Deus. Senão não é Deus, é eu falando. E nós precisamos viver nesse mundo vigilantes. Por quê, meus irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, coloca aí, Enzo, que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele estava dizendo? Para todo aquele que nele crê, não pereça, porque aquele que não crê, que não viver uma vida intensamente para Deus, ele está condenado. Ele vai perecer no inferno. Ele vai ver o fogo, o enxofre. É isso que ele está falando. Quando a gente olha para o mundo aí fora, meus irmãos, a gente olha para pessoas que estão condenadas. Pessoas que já nasceram condenadas. Nós já nascemos condenados. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. Não é por vanglória nossa, mas é para a glória de Deus. E aquelas pessoas estão condenadas. Será que você não consegue olhar lá fora e ver uma pessoa condenada e você profetizar salvação naquela vida? Você se compadecer por aquela vida e orar por aquela vida? Ou você não tem uma vida intensa para Deus? É esse o sentimento. Porque Deus quer levar nós para onde? Ele quer nos levar para a vida eterna. Ele quer nos conduzir para a vida eterna. Meus irmãos, eu estava refletindo aqui, eu estava viajando. Já pensou naquele grande dia? Eu não sei quem vai estar lá na porta do céu. Eu creio que vai ser o Senhor Jesus, e o que eu mais almejo que seja Ele que esteja lá. Mas não sei se vai estar São Pedro, não sei quem vai estar lá. Mas, quando você chegar na porta, você não entender nada. Você não entender nada. E aí você chega na porta, e aquele homem fala: vinde, vinde bendito de meu Pai, vinde, entrai pelas portas. E ir para a glória, meus irmãos, eu fiquei arrepiado. Meu Deus. E logo em seguida, eu fiquei muito triste. Porque vai ter pessoas que estão próximo de mim, próximo de você. Pessoas que podem ser até parentes, amigos. Pessoas, colegas de trabalho. Que o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lançarei vós nas trevas exteriores, num lugar de choro, e nesse lugar vai haver choro e ranger de dente. Meus irmãos, você já parou sobre isso? Já parou para pensar que isso pode acontecer? Que isso na realidade vai acontecer? Quando eu penso nisso, quando eu analiso isso, eu digo: eu preciso viver mais intensamente o meu Deus. Eu preciso viver mais intensamente o meu Deus, porque se eu viver mais intensamente meu Deus, a glória do Senhor vai resplandecer sobre a minha face, e pessoas vão se sentir incomodadas, e através do teu testemunho, através da tua vida, pessoas vão querer entregar a vida a Deus. Então é necessário viver mais intensamente para Deus. Aleluia! Jesus se despiu de sua glória. Jesus se despiu da sua glória. Assim como ele disse em Isaías 6,8. Olha o que aconteceu em Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu acredito, meus irmãos, que tinha um concílio lá nos céus. E Deus falou: olha, eu tenho que ir alguém lá. Tem que ir alguém lá na terra para salvar aquele mundo. Para salvar aquele povo que eu tanto amo.
para salvar a minha igreja, a minha noiva. Quem que eu vou enviar? Eu fico pensando, eu estava meditando nessa palavra. Meu pensamento foi que Jesus disse: eis-me aqui, eu vou pagar o preço, eu vou fazer tão grande obra, eu vou salvar o meu povo, eu vou resgatar as minhas ovelhas, eu vou resgatar aquele povo que eu tanto amo, e vou consagrá-los, e vou colocar uma coroa de vida neles, eu vou selá-los com meu selo, eu vou derramar o meu espírito, eu vou derramar o meu precioso sangue, e pessoas serão curadas, serão libertas e alcançarão a glória em favor do meu santo nome. Eu fico imaginando o Senhor Jesus vivendo aquilo, e Ele colocou isso na mente dos apóstolos de uma forma tão grande. Os apóstolos que viveram com Ele entenderam isso de uma forma tão intensa, que eles viveram intensamente para Deus até no momento de suas mortes. E eles deixaram para nós o credo apostólico. Que diz o credo apostólico, meus irmãos, não é o credo apostólico católico, é o credo apostólico cristão. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Credes no Senhor Jesus Cristo, que padeceu na cruz do Calvário. Credes que Ele nasceu da Virgem Maria. Credes que Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Credes que Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Será que nós ainda cremos que Jesus é um milagre em nossas vidas? Será que nós cremos nisso? Será que nós vivemos esse credo apostólico? Será que nós temos a noção do que era a eternidade? Será que nós temos a noção do que é essa tão gloriosa, essa tão sagrada salvação? Mas muitos homens, mulheres, jovens, crianças desprezaram o Senhor, e eu fico imaginando como Ele se sente. Jesus disse: aquele que me ama mais o pai, a mãe, a esposa, os filhos do que a mim, não é digno de mim. Isso é idolatria. Pessoas que são controladas por não viverem intensamente, preferem coisas superficiais, preferem cuidar do carro, preferem cuidar dos amigos, preferem tantas as coisas e desprezarem ao Senhor. Mas aquele que amar mais a família, a esposa, os filhos, ou seja, Jesus está falando sobre idolatria. Pessoas que conseguem idolatrar tantas coisas, mas não conseguem servir ao Senhor. Deus quer falar com você nessa noite. Eu preciso perceber que você ainda me ama. Eu preciso perceber que você ainda está comigo. Eu preciso perceber que você ainda é meu. Jesus está precisando, está querendo ouvir isso. Está querendo ouvir isso de você. E como está seu coração? Às vezes, as mágoas, as tristezas te apartaram do Senhor, te afastaram do Senhor. Às vezes, as aflições, as calúnias, tantas coisas te ofendeu, as ofensas, mexeu com a sua fé, te tirou a tua paz, e você está dizendo, você está se sentindo longe da presença de Deus, e você não está encontrando, por mais que você lute, você não está encontrando um caminho para que você volte a viver uma vida intensa com o Senhor. O Senhor quer se mostrar para você nessa noite. O Senhor quer se mostrar para você nessa noite. O Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor está mostrando para você nessa noite que Ele é o seu Deus e que você precisa se voltar para Ele. Às vezes você não consegue dizer mais para Ele: você não é mais a pessoa mais importante da minha vida.
Às vezes você está dizendo para o Senhor, você não é mais a pessoa mais importante da minha vida. Talvez você não tenha mais o teu lugar secreto. Mateus 6,5, olha o que está dizendo. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não seja como os hipócritas, ou seja, os fariseus, que gostam de orar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao Senhor que está em secreto, e o Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Às vezes você perdeu isso, porque para viver intensamente para Deus, você precisa de um lugar secreto, você precisa ter intimidade, o quarto só você e ele. Lembra que eu falei do casal? O quarto do casal é um lugar sagrado, é um lugar íntimo, e Deus quer ter um quarto contigo, Ele quer ter um lugar secreto, um lugar onde Ele quer se manifestar a você, um lugar onde Ele quer conversar contigo, aonde Deus quer fazer uma DR com você também, aonde Ele quer puxar a sua orelha, aonde que Ele quer manifestar a sua graça. E nós precisamos entender isso. Quanto mais vida de oração, quanto mais vida de intimidade, a igreja terá mais intensidade. Por isso, se você não tem um lugar secreto, chegou o momento de você ter um lugar secreto. O apóstolo Paulo dizia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele estava declarando intensamente, eu só vivo o Senhor, eu só vivo para o Senhor. Não importa se eu vá morrer, não importa se eu serei crucificado, decapitado, não importa, eu quero viver em novidade de vida. E para mim viver em novidade de vida é viver intensamente para Deus. Paulo relata que quando que ele sentia dores de parto, quando ele falava da palavra de Deus, e o povo de Coríntios não entendia. A palavra de Paulo é que ele sentia dor de parto. Ame o Senhor com todo o seu coração. Ame o Senhor com todo o seu coração. E a gente volta aqui, né? Versículo 28, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual o principal de todos os mandamentos? O que estava acontecendo aqui? Jesus, em alguns versos antes, ele estava discutindo com os saduceus. E os saduceus estavam tentando pegar uma pegadinha em Jesus sobre a ressurreição. E Jesus vai ali do jeito dele, manso. Jesus dá aquela lapada neles, né? Jesus vai lá e dá aquela resposta para eles. Então, os escribas, vendo que ele estava discutindo, ou seja, vendo que ele estava distraído, entraram na conversa. Então, o que ele diz aqui, no verso 28, chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual o principal de todos os mandamentos? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam falar para Jesus, olha, agora ele vai vacilar. Já que ele falou sobre ressurreição, foi falando, ele está meio confuso ali, vamos dar uma pegadinha para a gente ter alguma coisa para acusá-lo. Mas Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha só o que ele fala, ele chama a atenção do povo. Ele vai dizendo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele fala aqui, ó, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ou seja, o que ele estava falando? Jesus conhecia aqueles homens. Eles amavam a palavra de Deus, sim, mas eles também amavam o Talmud, as leis. As leis regidas daquela época que levavam o povo, na realidade, a pecar. Então ele fala aqui, ó, amor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Amar o Senhor sem duplicidade, sem dividi-lo. Ou seja,
tem algo dividindo o espaço com Deus, ou seja, a acusação, a idolatria deles pela religião dividia o espaço do coração deles com o amor de Deus. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo, não me divida com ninguém, não me divida por ninguém, não me divida com veneno, com ganância, com mentira, com ira, com desafeto. Não divida o seu coração, libere o seu coração para que todos os espaços sejam preenchidos intensamente, de forma plena, pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, porque nós cantamos o louvor, a tua palavra escondi, guardada do meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, se você viver uma vida intensa com o Senhor, cheio da palavra no seu coração, você não vai pecar contra Deus. Porque o Espírito Santo vai tomar o lugar sobre a sua vida. O Espírito Santo vai ser tão intenso que vai te lembrar. Porque o nosso defeito é que nós esquecemos da palavra do Senhor e nós não damos o lugar. Nós estamos tão cheios dessas coisas mundanas que nós não damos o lugar para que o Espírito Santo ministre em nós. Aleluia! De todo o seu coração, de toda a sua alma. Tem pessoas que têm dificuldade externa no seu amor a Deus. Tem pessoa que não sorri. Tem pessoa que não se alegra. Tem pessoas que não demonstram afeto. Tem pessoas, meus irmãos, que não têm alegria. Que não têm alegria. Elas chegam assim. A paz de Cristo Jesus, varão. Deus seja contigo. Te abençoe. Aleluia. Está sempre com a cara emburrada. Está sempre triste. Está sempre com raiva. Olhar frangido. Com ódio. Não permite que ninguém se aproxima. Tem pessoas que precisam entender a alegria que o Espírito Santo dá. Igual chega assim, fala assim, igual esse homem de Deus aqui, tu olha para perto dele, ele já ri. Só vive com esse sorriso no rosto. Olha só para esse homem aqui. Aí chega para ele e fala assim, tem uma música que eu escutei essa semana no trem, diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Homem de Deus, está sempre brincando, sempre com alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Viver intensamente no Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. Nós precisamos ter alegria em Deus, nós precisamos sorrir a Deus. Tem crentes que não levantam as mãos, que não glorificam. Eu fico imaginando que Deus está esperando um glória seu nessa noite. E às vezes você fica disperso, você não consegue glorificar o Senhor. Nós não podemos ser secos para Deus, seco na alma. O Senhor prometeu que dentro de nós jorraria uns rios de água viva. Água significa alegria, é a força que movimenta, é o que dá vida ao ser humano. E é isso que ele está falando. De todo o seu entendimento. Quando nós falamos de entendimento, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É buscar o entendimento, o discernimento espiritual. O bispo falou na semana passada que o maior dos dons é o discernimento. É você entender a palavra e discernir a palavra de Deus. É o discernimento. E ele diz ainda, com toda a sua força. Não é de qualquer maneira. Não é só porque você gosta. Mas é com toda a sua força. Com todo o seu vigor. Com toda a sua alegria. Com toda a sua paz. Com toda a sua vivacidade. Buscar ao Senhor. Meus irmãos, não é buscar qualquer coisa, não. É buscar o Senhor Jesus.
é buscar ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É buscar aquele que pagou o preço por nós. É aquele que separou um momento, um memorial, para que nós pudéssemos participar da mesa do Senhor.